Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Começar a nossa live de hoje, falar sobre o assunto adaptação de cães a bebê e de bebê a cães. Já já nós vamos chamar a nossa convidada de hoje. Pessoal, só aguarda um momentinho só. Esqueci minha luneta. Sônia, pega meu óculos aí, por favor. Tá em cima do balcão. Agora sim, devidamente paramentado e conseguindo enxergar vocês. Se tocar. Queria agradecer a presença de todo mundo que vai estar aqui ao vivo acompanhando a nossa aula e também a quem vai assistir depois. Isso aqui vai ficar disponível 24 horas, né, no Instagram, e também depois a gente vai subir esse vídeo para o YouTube. Mas é muito mais legal se der para acompanhar ao vivo, né? Que dá para fazer perguntas, dá para ter sacadas. Pessoal, eu gosto muito da Bruna, né? Dessa pessoa que vai fazer hoje, vai trocar informações, experiência com a gente, já que ela teve um bebê recentemente, está com 4 meses, o Chico, e passou por todo esse processo. Porque a gente é, tem muitas ideias muito parecidas, crenças parecidas, acredita em muita coisa semelhante, né? Então é bem legal da gente interagir com pessoas dessa forma, né? Apesar de eu gostar muito das diferenças, ouvir os diferentes, as diferenças, acho que também agrega, mas eu gosto muito do trabalho dela e acredito muito no que ela faz. Vamos esperar a Bruna entrar por aqui e aí a gente já inicia a live. Agradecendo mesmo a presença de vocês por nesse sábado, né? Tanta coisa às vezes para fazer e o pessoal tá aqui trocando com a gente. Ó, a Bruna acho que acabou de entrar aqui e aí eu já vou convidá-la, mas eu acho que ela mesma já se convidou. Ela é bem objetiva, igual eu. Vamos aguardar, ela já está entrando aqui, pessoal. Oi, Tudo bem, Bruna? tudo jóia? Você é o primeiro convidado que se convida. Eu achei que eu estava atrasada, eu vi isso, Gostei falei, não, da, deixa eu solicitar. da atitude. É, tá Legal. tranquilo aí? Tá dando certo o áudio? Tá ótimo, tá perfeito. A aula, o Ótimo, vídeo tá muito bom. Você tá ouvindo beleza. bem também aí? Tô ouvindo bem. A minha imagem para mim tá congelada, tá tranquila para Não, você? tá ótimo. Então, beleza. Ô, Bom, Bruna, primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, foi muito legal, assim, coincidiu com a data que eu já estava prevendo para voltar, né, para uhum, retornar, principalmente aqui no Instagram. Então, certo. quero agradecer a oportunidade de poder falar desse assunto que está tão assim, tão vivo em mim, né? Tão legal de conversar. Bom, se você quiser começar a Uhum. perguntar, né, ter uma. Eu queria agradecer, né, a sua presença. Você tá vir aqui compartilhar com a gente, na realidade, a sua experiência. É lógico que, antes de tudo, você também é uma profissional, né, que trabalha com isso. E vivendo isso na pele, né, eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, se a gente, apesar da gente ajudar famílias, mas quando a gente acho que vive, a gente consegue realmente se colocar no lugar do tutor, né? E aí a gente sente na pele realmente as dificuldades, o que é legal, o que funciona, o que não funciona, até para melhorar isso. E eu acho que é legal compartilhar que isso só vai somar a mim enquanto profissional, outros profissionais que estejam assistindo e também a tutores, futuras mamães que estão aí, papais também, né, que ajudam bastante na educação dos cães. Eu queria sim, Bruna, que para quem não te conhece, se fizesse um breve resumo aí de quem é a Bruna, o que você achar relevante compartilhar com a gente. Tá. Meu nome é Bruna Bracini, né? Eu sou fundadora da Dog Zen Comportamento Canino, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sou bióloga de formação e de coração. Amo ser bióloga. Acredito que isso ajuda muito no meu trabalho, né, com cães. Trabalho com cães e com comportamento de cães. Tem mais ou menos uns 4 anos.
E é assim, me realizo profissionalmente trabalhando, né? Assim, não só com cães, como com tutores também, né? A gente não trabalha só com cachorros. Então, trabalhar essa harmonia das famílias me faz muito bem, me faz muito feliz. Eu tenho até sentido bastante falta, né? Eu já estou sem trabalhar, deve ter mais ou menos uns 6 meses, e me faz falta, porque é muito legal, né? Quando a gente consegue acrescentar na vida de uma família que Uhum. tenha cachorro. Bom, é isso. E É, agora a mãe do Baby Chico, né? Que deu é, É igual, é exatamente isso que você estava falando, sabe, Jonas? Quando a gente vive na prática, as coisas mudam muito, muito, muito. Porque a hum, gente tem muita teoria, né, sobre essa questão de como fazer quando vai chegar um bebê na família, né? Não vejo muitos treinadores com filhos, mas a gente vê muito isso na teoria, né? A gente faz um curso, né, de formação, a gente sabe muita questão de condicionamento, né, de apresentar estímulos, mas quando a gente vive na prática, aí eu acho que a gente sobe alguns degraus, né, para falar um pouco do assunto. com Então é isso que eu certeza. quero dividir aqui, não só com tutores, né, que vão ter, que querem preparar a própria família, mas com profissionais também. Uhum. Humildemente, assim, eu acho que eu tenho, Ah, né, um perfeito. conhecimento agora um pouco Legal. mais completo para passar. Sim. É que nem eu falo para os meus alunos. Eu falo, gente, aqui eu estou fazendo o papel do Jonas profissional, mas lá em casa eu sou o Jonas tutor. Então, às vezes eu também cometo meus deslizes e é natural que aconteça isso, né? Então, eu estava até Sim. conversando com um grupo de profissionais um pouco antes da gente começar a live e a gente estava discutindo exatamente sobre isso. A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem que tentar ser empático com o tutor. Acho que sumiu um pouco a imagem, Bruno. Peraí. Pois é, a minha tá congelada. Vamos ligar de novo? O que que você acha? Porque eu tô Você achando que quer pode sair ser. e você entra de novo na live, eu te convido? Pode ser? Isso, eu acho que é melhor, porque vai ficar. Então Se você. sai, aí você entra Tá, só na live e eu te convido aqui. Vai lá. beleza. Tá. Vamos esperar a Bruna voltar e aí eu vou convidar ela para entrar novamente na live. A hora que você entrar, dá um oi, Bruna. Então, o que eu estava falando para a Bruna é que a gente tem que tentar ser mais empático com os tutores, se colocar no lugar deles para a gente entender as dificuldades deles, porque hoje em dia as pessoas têm muitas demandas e então a gente tem que tentar motivá-los, mostrar. Ah, ela já entrou, vou chamar ela. Então, Bruna, legal. Voltou, tá ok? Fala o áudio, Tá. ver se tá, beleza, ok. Então a gente tem que ser mais empático com os tutores para realmente a gente fazer a diferença. Porque quando a gente toma a responsabilidade da situação, traz para a gente, é o momento que a gente pode mudar. Quando a gente. Isso. A culpa é do fulano. Você fica impossibilidade de fazer qualquer coisa por aquilo, né? Sim, com Lógico que vai ter certeza. gente que a gente vai conseguir envolver e vai motivar e vai dar certo, e vai ter gente que também não vai dar certo. A gente não é infalível, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tá? Eu queria Sim. começar esse bate-papo, que a gente frisou bastante que essa tua experiência, acho que vai fazer toda a diferença no seu know-how e nesse bate-papo sobre esse assunto. Como que está sendo a maternidade para ti? O que trouxe para você? Aqui que agregou como profissional, como ser humano? Olha, tá sendo assim, o momento mais desafiador que eu já vivi, né? Sem dúvida, assim, a gente acha que imagina, mas só quando vive mesmo é que entende, né? É muito Uhum, intenso a gente ser responsável, 100% responsável por uma outra vida, né? O Chico depende 100% de mim, né? É um pouco parecido com os cães, mas a intensidade dessa experiência, ela é diferente, sabe? Assim, ela é eu até estava pensando sobre isso ontem, né? Pensando no que eu queria trazer aqui para a live, é muita questão do instinto materno, sabe? Assim, ele é muito forte, muito forte. A gente acha, assim, né? A gente que não é mãe ainda, ou até pai mesmo, a gente pensa que, o instinto materno mas quando você vive o instinto materno,
desestabiliza a vida inteira e muda tudo. E assim, eu conversei essa semana com uma outra treinadora falando que hoje eu vejo famílias com cães com um outro olhar, sabe? Assim, um olhar muito mais empático. Eu consigo me colocar muito melhor no lugar dessas pessoas. Uhum. Porque com a chegada de um bebê, né? Assim, com a mudança de rotina e tudo mais, não dá para julgar, sabe? Uma pessoa que tem menos tempo, não tem tanta habilidade, porque eu me vi no lugar dessa pessoa, né? Me vi nesse Uhum. lugar dessas pessoas. Então, eu acho que para a vida e principalmente para o meu trabalho, o que eu vou levar é muito isso, sabe? Assim, julgar menos, sabe? Assim, tentar acolher mais as pessoas, tentar acolher mais as dificuldades, tanto de habilidade para o treino, quanto de falta de tempo, porque, gente, hoje eu sei o que é falta de tempo, sabe? Eu achava que eu sabia, mas hoje eu sei. E olha que eu não tô trabalhando ainda, né? Assim, fora de casa. Trabalho Uhum. só com o Só. Baby Shark. Uma dedicação exclusiva. Então, assim, o que eu trago para mim como treinador e que eu acho que vai, assim, me ajudar muito é essa questão do julgamento, sabe? Julgar menos e entender melhor, sabe? Assim, buscar entender melhor a outra pessoa. Que eu acho que a gente, como treinador, a gente às vezes fica muito assim do lado de cá, sabe? De quem quer cobrar, de quem quer passar treino, de quem quer resultado. E a gente às vezes não consegue entender a pessoa, né? Assim, o tutor ali do outro lado. Então eu acho que isso vai me Uhum. deixar uma profissional mais completa, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Pro pessoal saber quanto tempo mesmo que o Chico tá? Ele tá com 4 meses e meio, 4 meses e meio. bem novinho. É, Você mandou, eu vi a foto dele, tá grandão. Um tá. videozinho que você postou no Stories lá. Sim. E quanto pessoal você tem cães? Tem um, tem dois, tem três? Como que é? Eu tenho duas cachorrinhas que moram aqui comigo, né? Elas têm esse Uhum. ano, uma já fez 5 anos, a outra faz 5 anos esse ano, então elas têm 5 anos. Elas moram comigo, mas a gente tem uma certa guarda compartilhada com meu pai. Que Uhum. antes de eu casar, eu morava com meu pai e elas moravam junto com a gente. Então, quando eu saí de casa, a gente teve esse acordo de continuar compartilhando as duas. Até por uma questão de delas não sentirem muito, né, essa falta. E também por uma questão da gente dividir todo o trabalho, né, assim, que os cães dão. Então, eu Aham. tenho hoje em dia duas cachorras e um bebê. Legal, legal. E assim, qual que na tua experiência agora, qual seria a sua maior dificuldade que você teve nesse processo da chegada até hoje do Chico? E também, qual seria o ponto assim, mais importante que você colocaria como nesse processo de adaptação? Tá? A dificuldade maior que eu tenho hoje em dia é a gestão do tempo, do meu tempo, sabe? Assim, porque né, enquanto profissional, enquanto tutora dedicada, eu tenho consciência do quanto que as minhas cachorras precisam de mim. Porque elas dependem de mim também para terem uma vida boa, uma rotina legal, qualidade de vida. Então, o que mais me dificulta hoje é a questão do tempo, sabe? Assim, não tenho tempo de fazer um passeio com elas, né? O Chico depende de mim. Eu amamento, né? Então, ele praticamente mama a cada 2 ou 3 horas. Então, ele tá sempre comigo, desde que ele nasceu, Uhum, 4 meses e meio. Então, assim, eu tenho essa dificuldade em gerenciar o tempo que eu dedico para as minhas cachorras, que hoje em dia é muito pouco perto do que eu gostaria, sabe? Então, até uhum. trabalhar a questão de não sentir culpa. Eu sempre falei para os tutores, não sintam culpa, né? Vocês têm que fazer o melhor de vocês. E hoje em dia eu lido com isso, né? Porque eu dava uma vida, assim, muito melhor do que a que eu dou hoje, mas eu tenho consciência de que a que eu dou hoje é a melhor que eu posso dar. Então, né? Assim, não é fácil lidar com isso, mas é a maior dificuldade que eu tenho, assim. Mas eu tenho ajuda, né? Que é uma das coisas que eu acho importante, assim. Antes do Chico nascer, eu fiz 5 vídeos, né? Com 5 pontos que eu achava importante da gente pensar quando a gente tivesse um cachorro e fosse chegar um bebê. Que é a questão da rotina, né? Assim, a gente pensar. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já comecei a trabalhar essa questão da rotina delas, Uhum. porque a rotina não ia mais ser a mesma, né? Obviamente não seria. Então, eu queria trabalhar uma rotina que, mesmo sendo rotina, ela fosse variável, entende?
é um pouco difícil esse conceito, assim. Foi até difícil para eu conseguir desenvolver isso com elas, mas elas têm o passeio diário, elas têm um enriquecimento ambiental diário, mas não é nada engessado, como era. Uhum. Antes, era todo passeio todo dia de manhã. E aí eu comecei a modificar um pouco isso, para que elas conseguissem lidar melhor com a questão dos imprevistos, né? Que eu sabia que isso ia chegar muito forte na nossa Uhum. vida. Mas, assim, com muito cuidado eu comecei a trabalhar isso, principalmente porque eu tenho a Corona, que é a vira-lata branquinha, ela é muito ansiosa. Então, a questão da imprevisibilidade, a gente sabe que vai muito de encontro com a ansiedade, né, do cachorro. Então, a gente começou a trabalhar isso muito sutil. Um exemplo, todo passeio era de manhã. E aí eu comecei a fazer o passeio de sexta-feira à tarde. E aí eu Uhum. percebia que de manhã elas estavam super ansiosas, mas o passeio acontecia à tarde. E aí, com o tempo, isso foi melhorando. Então, eu comecei a tornar, ainda tinha rotina, que é importante os cães terem uma rotina, mas era uma rotina mais maleável. Então, esse foi Uhum. o primeiro ponto que eu trabalhei. O segundo ponto, muito, muito importante, gente. Eu disse no vídeo que era importante, mas eu não tinha noção do quanto era importante, que é rede de apoio. Quando a gente começa a estudar a maternidade, né? Querendo ou não, antes durante a gravidez a gente estuda muito o tema. É, Falam muito sobre rede de apoio, principalmente para a mulher, né? Que teve o bebê e tudo mais. E é assim essencial ter rede de apoio, né? Eu falei no vídeo que era importante ter uma rede de apoio voltada para os cães e é muito, muito, muito importante. Eu acho que talvez assim, se a pessoa pedisse para eu falar uma coisa, talvez seria rede de apoio. De apoio. Porque eu não consigo fazer as coisas sozinha, sabe? Assim, Uhum. nem 10% do que eu fazia. E aí, hoje em dia, por uma coincidência, meu pai mora a 5 minutos a pé da minha casa. Ele não morava, então hoje em dia ele mora bem perto. E aí ele consegue Aham. me dar todo o apoio, sabe? Assim, ele busca as cachorras, ele que passeia com elas. Eu não tenho a menor condição de passear de manhã com elas mais. Na verdade, em horário nenhum. Então, a rede de apoio com os cães, ela é uma das coisas que vai salvar tanto a saúde mental da mãe, né, da família, quanto dos cães, né? Porque essa história eu vou dar conta, é muito complicado, sabe? Assim, a gente dá conta, mas não dá conta de tudo. Então é legal delegar, né? É importante, é uma das coisas que eu tenho aprendido com a maternidade, é não querer fazer tudo, né? Conseguir delegar tarefas. Então, assim, não pode ser da noite para o dia, sabe? Não pode ser, nasceu o bebê, então agora eu preciso arrumar alguém para passear com meus cães. Eles vão Uhum. sentir, né? Então, isso foi feito desde o início. Desde o início eu já Tá. busquei a rede de apoio. E eu tenho meu pai, né? Que é a minha rede de apoio principal com as cachorras, mas quem não tem, tem opções como dog walker, creche, né? Assim, Uhum. a própria família pode ajudar, mas tem Sim. profissionais, né? Inclusive os treinadores também, né? Assim, os adestradores, né? Que Uhum. podem auxiliar, né? Em formar essa rede de apoio. Então, é uma das coisas principais. Outra coisa importante também é com relação ao ambiente. Eu entendo que tem pessoas que não vão querer os cães dentro do quarto do bebê, ou que não vão querer os cães a partir da sala, né? Já vi muito isso, né? O cachorro pode cozinha e sala, mas não pode acessar os quartos depois que o bebê chega. Não pode ser depois que o bebê chega, né? Tem que Uhum. ser antes. Tudo com relação à chegada, né, de um bebê ou com qualquer mudança de rotina, né? Se mudança de casa, por exemplo, Aham. quanto antes a gente puder ir adaptando, melhor. Então, é Uhum. pensar, né? Reunião familiar, o que que a gente vai mudar quando esse bebê chegar. Aqui em casa, a gente não mudou, a gente mudou, na verdade, o quarto, né? Era um escritório, virou um quarto de bebê. Então, eu fiz questão de criar dentro. Esse escritório já era o quarto que a Estela gostava de ficar bastante. Então, eu fiz questão de criar um cantinho lá, tem uma almofada no chão, que é o lugar que elas conseguem ficar lá dentro comigo, né? Então, a mudança de ambiente principal foi essa. A outra coisa é com relação à independência dos cães. Eu não tive esse problema, né? As minhas cachorras, Uhum. eu sempre tive um cuidado, sempre depois que eu tive conhecimento, né? Antes não. Uhum. Desculpa. Sempre tive um cuidado muito grande com elas serem independentes, né? Com elas conseguirem ficar num outro cômodo,
né, não ficarem sempre grudadas, né, sempre muito próximas, essa dependência que a gente acha que o cachorro é dependente da gente, mas a gente também é dos cães. Com Então, certeza. assim, é muito, muito, muito importante trabalhar a independência, gente, porque não tem a menor condição de cuidar de um bebê, né, assim, com todas as dificuldades, porque é tudo novo, né? Tendo cães aqui nas pernas, querendo, sabe, interação, aquela coisa do cachorro. A gente conhece cachorro dependente, né? Eles Uhum. não conseguem lidar com a falta de atenção, né? Que é quase que antes da chegada do bebê, é quase que atenção Sim, exclusiva, né? E não vai ser sim, mais. sim. Então, lidar com essa questão. Só que assim, a questão da independência, aí precisa de um profissional, porque a Uhum. gente não enxerga muito, né? O tutor Sim, sozinho, aí que eu acho que entra a importância do profissional. O tutor sozinho não consegue trabalhar isso, né? Tem que ter orientação profissional para ser um trabalho legal. bacana. Eu colocaria nessa lista a comunicação com os cães. Eu acho muito importante, gente. Por exemplo, se eu cheguei com o Chico e ele tá chorando, né? Ele tá nervoso no meu colo, e eu chego e as cachorras estão felizes por me ver, eu consigo pedir para elas irem para uma almofada, para uma caminha, para não ter aquele encontro, né? Para não ter aquela euforia. Então elas não entendem a minha comunicação com elas. Então eu acho isso também super importante. Uhum. Bom, acho que são Bruna, esses. Pode. eu acho que você falou aí é super importante, não só para um cachorro que vai ter chegado de bebê na casa, mas para a saúde, tanto comportamental quanto fisiológica do cão, o cachorro que é independente. Sim. Sempre me perguntam o que você pontuaria como mais importante. Seu cão ser um cão independente. E ele Sim. ser adaptado, ele ser acostumado, ambientado com as situações, que ele consiga se adaptar às diversas situações que ele vai ter que realmente, em algum momento, ele vai ter que passar. Ah, ele vai ter que ficar internado numa clínica, ou você fica internado, ou você tem que viajar. Então, o cachorro que fica muito próximo ao tutor, é lógico que o cachorro adora ficar próximo ao tutor porque ele é um ser sociável, mas ele também tem que saber que tem um tempinho dele de relaxar, de fazer as coisas dele, fazer as coisas dele de cachorro, é natural, como a gente também, né? Às vezes a gente precisa de um tempo para pensar, Sim. ficar sozinho, né? E isso é natural. Exatamente. Às vezes você quer receber visitas e, né, assim, no meio daquelas visitas tem alguém que não gosta de cachorro ou que, né, tem alguma restrição e você consegue que seu cachorro não esteja presente ali, né? É Uhum. saudável, né? É saudável você conseguir assistir um filme e o seu cachorro conseguir, né, assim, ficar em outro ambiente, que seja interagindo com algum brinquedo. Mas isso realmente eu acho que a gente deve isso aos cães, sabe? Assim, Uhum. eu acho que a gente deve isso àquele serzinho que depende tanto da gente, né? A gente deve trabalhar essa independência. E a Uhum. gente trabalha na independência no cão, a gente trabalha a nossa, porque a gente que visita, né, Sim, muitas famílias, a gente percebe que muitas vezes as frustrações, né, a carência afetiva, ela é direcionada para o cachorro. E isso sim. é muito complicado, gente. A gente vê, assim, problemas de comportamento vindos desse problema da dependência, né? São muitos, inúmeros. A ansiedade de separação é um dos problemas mais difíceis de lidar, Pois é, né? pois é. E é o extremo da dependência, né? O cachorro Uhum. simplesmente não consegue viver sem a presença física daquele ser humano, né? E aí, comportamentos compulsivos, horríveis, né? Então, assim, eu acho que quando a gente prepara um cachorro para ser independente, a gente está sendo generoso, né, com aquele animal. A gente está Perfeito. realmente amando. Isso, para mim, é o amor por aquele Como eu cachorro, acho que né? isso você vai transmitir pro Baby Chico também, né? Também eu acho que é Exatamente. super importante, né? Sim, Porque mãe super. é para preparar o filho para o mundo, né? Exatamente, Tem mãe que acha que a mãe é a posse, né? E não é, sim, assim, na minha visão, é a maior demonstração, como você disse, de amor. Eu vou preparar exatamente. quando eu não estiver do lado dele. Aí Uhum. você vai saber como viver, como se virar, como tomar as decisões dele, ser uma pessoa independente, né? Isso. E eu acho que essa questão da gente, o que eu queria frisar muito é que, assim, teve dificuldades, que é o que eu acho que a gente, né, eu ainda quero conversar sobre essa questão das dificuldades, teve, mas só das minhas cachorras já terem essa relação legal com a independência, isso já me deu, assim, sabe, uma vantagem imensa, Uhum. imensa, né, em conseguir, né, que o Chico chegasse, fosse tranquilo. Então é um ponto, é igual você falou, né? Se me perguntassem uma das coisas, né, que um cachorro precisa ter,
é independência. E junto com a independência, que é uma coisa que eu não falei, é a questão da calma, né? É investir na calma do cachorro, né? Uhum. As minhas cachorras, de um tempo para cá, não foi sempre que eu dei importância não é treinar a calma, né? Mas é incentivar e recompensar a calma. Eu Uhum. não acredito muito em treino de calma, mas eu acredito numa recompensa para que esse comportamento, né, vá aumentando. É, elas ficam calmas diante de situações diferentes, né? Então elas se adaptam por serem cachorras é, diariamente mais calmas, né? Isso vem de rotina, qualidade de vida? Vem, né? Vem de cansar o cachorro, né? Assim, de passear, de enriquecimento ambiental do cachorro estar com aquela energia drenada? Vem. Mas vem disso, de ser valorizado esse comportamento de calma, né? Sim. Porque a gente vê muito as pessoas, às vezes, dando atenção para o cachorro quando ele está latindo, quando ele está, né, assim, correndo de um lado para o outro, a pessoa briga com aquele cachorro, a pessoa chama atenção, e quando o cachorro está quietinho lá no cantinho dele, que é o comportamento que a gente quer, ele fica invisível. Uhum. Isso é muito sério, sabe? Isso é muito assim. A gente se acostuma, tá acostumado a lidar com isso, né? Ah, meu cachorro late demais, o que que eu faço? Aí na hora que você vai conversar com a pessoa, na hora que o cachorro late demais, a pessoa vai lá e fala com o cachorro. Uhum. Começa a Poxa, latir também. só vejo vantagens em latir, porque na hora que eu lato é na hora que ela me vê. Por que que eu vou ficar Uhum. quieto, né? Então, eu acho que quando a gente começa a trabalhar isso, quando a gente começa a valorizar a calma do cachorro, ele vai ficando cada vez mais calmo, né, junto com a rotina, e isso prepara o cachorro para qualquer mudança, né? Porque, gente, filho é uma das mudanças. Você pode trocar Sim. de emprego, mudar de cidade, né, Separar do casar, marido. tanta coisa, Morreu um tanta cachorro coisa. que vive junto com ele. Exatamente. E se você já tem, né, já tem um cachorro calmo, né, não estou falando perfeito, né, um Uhum, cachorro sim, calmo, sim. porque as pessoas, né, às vezes elas pensam, ai, mas isso é não, não é, gente. E assim, as cachorras, a Corona, ela é ansiosa, mas ela consegue ficar calma, né? Então, é importante ter isso, ter isso, e independente se vai ter mudança ou não, né? Vem junto, para mim, vem junto com a independência. A calma e a independência Sim, total. fundamentais, né? É que eu ia falar, as pessoas ainda não, muitas vezes não compreendem que, na realidade, a educação e a relação que você tem com o cão é como uma relação como outro indivíduo qualquer. É uma construção. É todo dia um pouquinho. Não é, eu vou fazer trabalhar meu cachorro, que nem o pessoal, mas quanto tempo leva meu cachorro vai estar pronto? A gente nunca está pronto, o cachorro nunca está Uhum. pronto. Então, é as dinâmicas, as interações diárias que vão modelar esse comportamento diário. E vai haver oscilações de acordo com as mudanças. Não tem dia que acontece algo que te tira do eixo, você não tá com aquele bom humor, você não tá com aquela paciência. O cachorro também, às vezes está com uma dor, está com algum desconforto, ou aquele dia o passeio não foi tão prazeroso, pode ser que ele dê uma resposta que ele nunca deu, né? Exatamente. Então é uma construção. E que essas respostas que não são as que a gente espera, né? Que elas sejam o Uhum, mais sutis possíveis, né? Que a gente, sim, que a gente consiga ensinar para o cachorro, se não tá legal para ele, para que ele reaja de uma forma, não é nem sutil a palavra, mas que ele tenha uma reação, né? De não estar legal naquele dia, mas que seja uma reação. é, não sei, não consigo pensar na palavra, mas que seja sutil, uhum, né? Que seja assim, que não seja uhum, uma explosão, né? Que não seja sim, uma mordida, uma reatividade exagerada, sim, né? Isso sim. faz parte da calma também. Eu acho que um cachorro que tem isso muito bem construído dificilmente vai dar uma resposta dessa, né? Se for Sim, um cachorro que já é exatamente. preparado, isso você vai conseguir o tutor que observa só pelo algum comportamento que a gente falou muito sutil, muito leve do cachorro, a gente já vai perceber, ó, alguma coisa tá diferente aqui, né? Como um Sim, filho, como uma esposa, um marido e tudo mais, né? Eu queria isso. saber de você uma curiosidade que eu tenho. Em que momento você percebeu assim que os cães, as duas, como que é o nome? Corona Estela, Corona e e Estela. a Estela perceberam a presença do Chico na sua Ó, barriga ainda? com a barriga, a Corona, ela não demonstrou praticamente em momento algum na gravidez essa Uhum, percepção. A Estela não. A Estela, quando a barriga já devia ser mais ou menos uns 5, 6 meses, ela ficou bem próxima,
bem próxima mesmo de mim. Assim, eu sentava no Uhum. sofá, ela vinha e ela tinha a barriga como alvo, sabe? Então ela realmente gostava e eu via que ela tinha uma relação, eu estava criando uma relação com aquela barriga. Até me perguntei muito se ela escutava, né, o coração, porque eles escutam Uhum. mais, então será que ela escuta aquele coraçãozinho batendo? Mas uma coisa, um fato interessante foi que no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu sabia que eu ia entrar em trabalho de parto, porque as duas estavam absolutamente diferentes quando eu acordei. Ah, Foi uma é? coisa assim, eu acordei, aí eu fui fazer o passeio com elas, foi até o último passeio que eu fiz com elas, né? E a gente saiu na rua e eu vi um comportamento totalmente ansioso, sabe? Totalmente assim, parecia assim, parecia que eu não conhecia aquelas cachorras que estavam. Aí eu olhei para meu marido e falei, eu acho que tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente fez o passeio, aí eu voltei, aí até veio uma pessoa que fez uma massagem em mim, e aí depois eu Uhum. pensei, gente, eu acho que é hoje. E aí eu deitei no sofá, a Estela ela não saía ao redor da barriga, ela ficou assim o tempo inteiro perto. Quando eu vi esse comportamento dela, eu falei, eu tenho certeza. Aí deu 20 minutos, meia hora, eu já comecei a sentir as contrações. E a Estela ficou grudada em mim o tempo todinho, todinho. A Corona não. A Corona eu via que ela tava. A Corona, o que que eu percebo da Corona? Como ela tem essa relação muito forte com a ansiedade, ela é uma cachorra extremamente ansiosa. Eu percebi que ela evitava a proximidade para conseguir manter a calma. Entende? Assim, Entendi. Uhum. como Entendi. é aquela coisa, né? Ela conhece a calma, então ela prefere experienciar a calma do que chegar perto e ficar ansiosa. Então ela ficava de longe olhando. E eu tenho Sim. até foto, depois eu vou até, quando eu começar a postar mais, eu vou postar. Eu deitada no sofá e a Estela, assim, eu sentia a contração, a Estela levantava a cabeça e ficava me olhando. Não era visível, sabe? Mas ela percebia que estava acontecendo alguma coisa e ela ficava. Uhum. Aí depois ela deitava a cabecinha de novo. Então, assim, é perceptível, sabe? Eles sentem, né? Não é Uhum. nada. Eu imaginei, assim, a expectativa e realidade. Eu imaginei que seria algo mais mágico, né? A gente imagina, a Uhum. gente romantiza muitas coisas, né? A Sim. humanidade tende essa romantização. Não foi nada assim muito, né, muito maravilhoso, aquela coisa de, ai, ele vem, não, mas a Estela percebeu e eu entendo que a Corona percebeu, mas preferiu ter uma distância. Entendi. Bruna, não lembro agora quem que fez aqui, não observei quem fez uma pergunta, que era uma pergunta até que eu tinha separado aqui para fazer para você. E para as mães que não tiveram esse cuidado, não tinham conhecimento, não tiveram oportunidade de fazer esse trabalho de adaptação antes. Eu sei que é uma coisa muito genérica, tá? Que eu vou perguntar aqui, que foi a pergunta da pessoa. Que Essa conselho pergunta aqui, você daria para essa pessoa fazer? O que você falaria para essas mães, a partir de agora, que elas estão tendo dificuldades nessa adaptação, o que elas deveriam fazer? Qual seria o conselho da Bruna, mãe, para elas e profissional também? rede de apoio, o primeiro, não tentar dar conta de tudo, porque não vai dar. Sabe, assim, não é Uhum, possível mesmo, sabe? Vai gerar frustração, vai gerar culpa. Principalmente assim, e eu tô os 3 primeiros meses, né, que a gente considera ainda como sendo gestação, né, o bebê uhum, nem sabe que ele saiu do útero ainda, é uma dedicação tão, tão, tão exclusiva e tão desgastante que a gente não lembra nem da gente mesma, sabe? Assim, uhum. eu brinco que pelo menos por 2 meses eu me anulei completamente, né? Tem. Instinto materno mesmo, sabe? Não tem. Eu sei que é individual, cada mulher passa de um jeito, mas a gente pensando em espécie, né? A gente pensando no cuidado parental ali com o filho, a gente se anula. Então, como que a gente vai conseguir suprir necessidade de um cão, né? E como a gente tem um amor muito grande por aqueles cães, a gente se culpa por não estar conseguindo dar conta. Então, se não preparou, se não fez nada, busca apoio, sabe? Busca ajuda. Tem que pedir ajuda, sabe? Tem gente que tem muita dificuldade, né, em assumir, em Uhum, pedir, mas precisa. Nem que seja o dog walker, né, a creche. Ai, não uhum. preparou antes, é o que vai salvar. Não adianta muito querer fazer por conta própria, sabe? Assim, Eu acho eu que já, assim, se... nesses anos aí de trabalhando Uhum. com famílias, já fui chamada para. Ah, falta 15 dias para meu filho nascer. Ah, meu filho nasceu e o cachorro tá, né, assim, tá
tá dando trabalho, né? Não tá conseguindo lidar com a situação, não foi preparado para isso. Rede de apoio, e assim, né? Eu incluo na rede de apoio o treinador, né? Que buscar ajuda Uhum. profissional. Porque às vezes, a gente sabe, né? Às vezes é só uma questão de você incrementar a rotina daquele cachorro. Porque, na verdade, ele não está Uhum. lidando bem com a situação porque ele está com energia acumulada, né? Então, se você chama um profissional e abre essa situação para o profissional, ele vai te mostrar que é uma questão de você chamar alguém para passear com esse cachorro e, né, assim, uma outra pessoa, o pai, que seja, começar a incentivar enriquecimento ambiental, por exemplo. Então, um cachorro Sim. mais, né, com menos energia, ele vai conseguir lidar melhor com aquela situação. Tem casos extremos, né, Uhum. né, de ciúme, né, não é ciúme, né, eu falo ciúme mais para as pessoas entenderem, Uhum. mas de uma questão de recurso, né, que é o que eu Uhum. tenho falado aqui, é, que a gente precisa manejar melhor a situação. Mas aí seria caso a caso, mas eu acho É. que eu daria o conselho de procurar ajuda, não tenta sozinha. Não, não é para ser, entendeu? Não é para você conseguir fazer sozinha. Não é vergonha. É realmente uma necessidade, pediu a rede de Legal. apoio. Bacana, legal. É porque muitas pessoas às vezes que acham que é mãe, é dona de casa, é tudo e que tem que dar conta de tudo, né? Não, Ou o não pai existe também. mesmo. Na verdade, não existe. O dar conta é uma coisa muito né, assim, da mulher se cobrar, né, da sociedade. É um papo além que dá para mais uma live. Mas Verdade. essa coisa do dar conta, Mas ela é muito relativa, né? Então, ninguém tem que dar conta de tudo. Isso é uma balela. isso é Importante é bacana. a gente trazer, agregar pessoas para que a gente consiga aqui, né, um equilíbrio na família. É que eu ia falar exatamente isso. E quando passar de um ponto que realmente não seja só uma questão de manter as coisas que esse cachorro já tem, talvez, procura um profissional, porque ele vai te ajudar o quê? A trilhar um caminho mais assertivo. A talvez não Uhum. cometer erros, a não deixar esse problema se agravar ainda mais. Ele vai É, como uma pessoa. Eu estou com um problema aqui em casa, talvez no encanamento. Se eu chamar um encanador, eu vou ser muito mais assertivo. Eu estou com uhum. problema de um computador. Talvez eu fusse até consiga fazer, mas eu vou levar muito mais tempo e talvez percorrer um caminho, dar uma volta gigantesca em algo Isso. que seria mais rápido. E a gente está falando do quê? Seres vivos. Então aí Não, já e complica um nesse pouco a caso do coisa. encanador, a casa já vai estar alagada, né? Já vai ter Exatamente. estragado os móveis, já vai estar um cenário que vai ser muito mais difícil de recuperar. Você É falou uma realmente. coisa, Bruna, que é Hum, legal, que eu ia perguntar para você, exatamente isso. O que, que a mãe pode fazer para que não role uma concorrência de recursos, de tempo? Como fazer algo, o manejo ou situações além da rede de relacionamento, para que realmente o cachorro um pouquinho. Então, voltou. Você ouviu o que eu voltou. perguntei? Eu ouvi até a parte do manejo para o cachorro Sim. lidar bem com essa questão de divisão de recursos, né? Porque até então, o que ele falou assim, vamos dizer, você não tinha filhos, até então é seu Uhum. primeiro filho, então o seu foco, a sua atenção era para os cães, sabe? Assim, Sim, sim. grande parte. Grande parte. Mas eles, assim, agora eu não tenho tempo. Esses primeiros 3 meses, que você falou, era dedicação total pro Chico. E como Olha, hã? pode continuar, pode Como finalizar. conseguir que os cachorros, lógico, eles vão perceber, mas conseguir contornar essa situação de modo que os cachorros vejam o Chico como um parceiro, algo bom, e não Uhum. um concorrente ali, como fosse um novo, que nem falou, um novo filhotinho que chegasse na casa e que tomasse a atenção de todo mundo e ficasse, entre aspas, enciumado, para o Sim, pessoal entender. é. Então, essa foi a minha maior dificuldade, né? Se alguém me perguntar qual foi a maior dificuldade, foi realmente ver isso acontecendo. Eu acho que não tem como não acontecer, sabe? Assim, eu acho que a gente pode ter medidas que amenizem, mas não tem Uhum. como. Eu brinco que as cachorras aqui, elas ainda não entendem que ele é um ser humano. Elas veem um filhote, sabe? Um ser que chegou
que elas ainda não enxergam, né? A gente tem muito isso, né? Dos cães, criança é uma coisa, adulto é outra, né, Bê? Então, assim, elas não entendem muito bem. Eu percebo que elas não entendem que ele é um ser humano, né? Uma incógnita que chegou e que simplesmente atraiu todas as atenções. E atraiu, sim, não tem como não atrair, né? É uma outra coisa também que não pode gerar culpa na mãe, porque aquele momento é o momento dela dar atenção exclusiva para os cães. O que que eu fiz aqui na minha casa, que foi o que foi possível fazer, porque eu não esperava ser. Eu tenho cachorras calmas, né? Cachorras independentes. Eu mudei a rotina delas, sempre trabalhei a comunicação, tenho rede de apoio, fiz toda uma preparação. E ainda assim foi visível, sabe? Foi assim, gritante. Eu senti, igual você falou, elas tinham tudo, de repente elas não têm praticamente nada vindo de mim, né? Sou a tutora delas. E tem um bebê no meio disso tudo. Então, o que que eu fiz? As cachorras aqui de casa, elas não estavam aqui quando o Chico chegou. Elas vieram para cá mais ou menos uns 3, 4 dias depois. Exatamente por esse motivo, mais uma forma de amenizar. Elas foram para a casa do meu pai e a gente buscou depois, para que a Uhum. gente conseguisse ter o mínimo de rotina com o Chico adaptada, né? Para não ser aquela coisa de se atropelar. É possível fazer desde o primeiro dia? Sim, mas eu preferi, né, de uma forma, me precaver um pouco desse primeiro encontro. Elas ficaram aqui em casa, dormindo, morando aqui na minha casa, durante mais ou menos um mês, desde que o Chico nasceu. E eu percebi, assim, uma crescente na piora da ansiedade da corona, por ver isso acontecer, sabe? Ela ficava andando atrás de mim o tempo todo, vendo essa situação, eu dando muita atenção. A Estela até que não, a Estela, ela conseguiu lidar melhor com a situação, a corona nem tanto. Então, o que que eu consegui fazer? Que é um privilégio, sim, mas eu acho que quando a gente se organiza e quando a gente pensa nisso, a gente consegue ter saídas. Elas estão ficando aqui em casa há mais ou menos uns 3 meses. Elas têm ficado aqui em casa como daycare. Elas dormem na casa do meu pai. E aí elas chegam aqui de manhã, ele passeia com elas, deixa elas aqui, vai trabalhar, na volta do trabalho ele busca elas. E isso melhorou muito, porque assim, elas ainda têm um contato com essa atenção para o bebê, mas é num nível menor, numa dose Uhum. menor, entendeu? Porque eu vi que foi forte para elas, sabe? Assim, eu vi que elas não disputaram recurso, não houve nenhuma demonstração de agressividade, de possessividade, não tentaram, é clássica, a cena é clássica, né? A mãe com o bebê e o cachorro tentando uma Uhum. atenção, não teve isso, mas eu vi que estava difícil para elas, sabe? Assim, foi difícil, né? Não foi o cenário mais desesperador, mas foi difícil para elas. Então eu preferi ajudá-las nesse sentido. E aí Entendi. melhorou muito, muito mesmo. A corona consegue relaxar, porque chegou num ponto que a corona, que tem, né, esse alto, né, nível de ansiedade, chegou ao ponto de eu perceber que ela ficava andando o dia inteiro, sabe assim, o dia Uhum. inteiro, ela estava hipervigilante. E aí, Uhum. com esse manejo de eu deixá-las na casa do meu pai, né, para dormir e tudo mais, eu percebo que ela consegue relaxar. Entendi. Então, aqui em casa foi esse o manejo que eu consegui fazer. Mas o que que eu consegui fazer dentro de casa que eu acho que é possível fazer em qualquer local? É aquela história do que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? A Uhum. cama das cachorras aqui na minha casa, ela ficava na sala. É uma camona que ficava na sala. A sala é Uhum. o lugar que eu mais fico com o Chico. É o lugar de trânsito, né? Então, a corona, o lugar que ela tinha para relaxar era o lugar que eu mais me movimentava com aquele bebê, aquele ser que tinha acabado de chegar. O que que eu fiz? Eu coloquei a cama delas num quarto que tem aqui em casa, que aqui em casa é área privativa, então tem uma área externa. Tem um quartinho lá fora. Eu pus a cama delas lá. E aí, o lugar de relaxar virou lá. Então, elas Uhum. conseguem ir lá para fora. A corona, hoje em dia, é lógico que essa questão de dormir na casa do meu pai ajuda, mas ela fica lá fora. Ela Uhum. entende que se ela ficar lá fora, ela não ficar vendo essa situação,
ela fica mais relaxada, entendeu? Entendi. Então, assim, e às vezes, quando ela esquece disso, quando eu vejo que ela tá muito, assim, eufórica, muito hipervigilante, eu falo, Corona, deita lá na sua cama, ela vai. Ela fala, Hum. nossa, é mesmo. Vacilei, deixa eu ir pra lá. E daí ela Legal. fica lá, entendeu? Então, assim, não, isso foi bem difícil, assim, né? Não tô falando, não chegou no cenário de, eu acho que se elas não fossem, se elas não tivessem a calma trabalhada, e se elas não tivessem essa questão da independência, teria sido um cenário péssimo. Um cenário de cachorro pulando, um cenário de cachorro latindo. Não foi por elas terem sido preparadas, mas foi ruim, sabe? Assim, eu não esperava isso. Eu esperava que fosse ser mais tranquilo. Entendi. Agora, a coisa está mudando um pouco. E é o que eu converso com elas, né? Eu converso muito com elas. Eu falo, olha, a vida tá difícil para vocês agora, mas isso é temporário. E sabe assim, eu espero do fundo do coração que a gente consiga, aos poucos, ir voltando. Eu tenho voltado, né, muito a conseguir dividir mais a minha atenção. Até para Legal. mim mesmo, né? Eu tenho conseguido lembrar de mim ultimamente. Então, assim, a ideia é a gente conseguir ir voltando aos poucos, né? Com essa rotina que era antes. E Uhum. recuperando isso aos poucos. E aí, o que tem acontecido? Quando o Chico tinha mais ou menos uns 3 meses, há mais ou menos um mês e meio, ele começou a enxergar as cachorras. Porque antes ele não enxergava elas, né? A visão Entendi. do bebê, no início, ela é vulto. Então, ele mal vê as pessoas, né? E agora ele consegue ver as duas. Então, ele começou a buscar uma interação. E isso desarmou as duas, sabe? Assim, é até, é, é até engraçado dizer, mas assim, eu mesma fazer alguma coisa para aproximar, eu não precisei. Porque antes era um ser que não interagia com elas. Então, elas olhavam e falavam, o que é isso, sabe? Esse ser nem. E agora não, agora ele olha, ele bota a mãozinha, ele emite sons para elas, né? Tem um mês e meio mais ou menos, e cada vez mais. Então elas estão olhando e falando: olha, esse ser gosta da gente, sabe? Então elas estão se aproximando. Agora, quando eu sento com o Chico no colo e os pezinhos dele ficam pendurados na minha perna, elas passam pelos pezinhos dele assim, ó. Elas tocam Entendi. nele. E elas deixam a mãozinha dele chegar perto. Então, assim, ele tá conquistando as duas, sabe assim? Não de uma forma romântica, não é isso, mas é Uhum. porque, assim, Uhum. né? Elas estão percebendo que aquele ser interage, então é interessante Uhum. para elas, né? Aquela concorrência de recursos, opa, deixa eu, né? Deixa eu me aproximar dele, deixa eu ver o que Sim. acontece. Deixa eu me unir a E ele. é, então, elas já lambem ele, né? Assim, já lambe o pezinho, já lambe a Uhum. cara dele, né? É só eu distrair que já tem uma lambida e já ficam curiosas em cheirar boca e nariz, né? Que é uma Uhum. identificação muito grande. Então, elas já ficam curiosas. Toda vez que eu abaixo, elas cheiram. E aí ele ri muito para elas, né? Então, assim, a expressão facial de riso, elas conhecem, né, da Uhum. gente. Elas sabem que isso é uma satisfação. Então eu percebo assim, quando ele tá rindo para elas, próximo, elas já abanam o rabo, coisa que não tinha antes, né? Elas ficavam meio Legal. desconfiadas. Já tem uma Então, comunicação aí, né? exatamente. E é uma coisa que a, não sei em qual momento as mães vão conseguir, não é querendo cobrar isso das mães, mas em algum momento tem que se permitir essa comunicação, entendeu? Uhum. Isso vai muito além de um condicionamento, de ai, vem, petisco, ai, vem, clique, ai, muito bem, chegou Uhum. perto. Não, ser natural é melhor nesse momento, sabe? Porque eu não estou condicionando as cachorras o Chico à presença de comida, sabe? Elas Uhum. estão percebendo que está tendo né, uma troca. E aí elas estão Sim. se abrindo para isso. E aí a ansiedade da corona já diminuiu bem mais com isso, né? Ela consegue que antes, ela chegava perto, eu via pupila dilatada, cachorro, boca ofegante, sabe? Agora não, agora ela chega, ela consegue sentar, ela consegue respirar tranquila e interagir com ele. Então, eu acho. E assim, né, gente? Ele tá com 4 meses e meio. Daqui um mês e meio começa a introdução alimentar. Então, você já consegue imaginar um cenário de um biscoito Sim. caindo, farelos. Então, vai começar a ser ainda mais interessante essa interação, porque esse bebê vai, né? Assim, Vai ter é uma recursos ainda cena, mais. é uma cena clássica, né? O bebê pegando comida e jogando para os cães, e o cachorro aqui embaixo, né? Pegando Com tudo. certeza.
Então, assim, é deixar fluir, assim, né? Claro que não é deixar, não é não fazer nada, mas é cuidar para que essa relação seja construída de forma natural e harmoniosa. Porque, Uhum. gente, eu não consigo filmar porque eu fico praticamente sozinha com ele nesses momentos, né? Uhum. Eu não consigo filmar o tanto que é bonito essa troca, sabe? Assim, eu ainda vou conseguir, mas é mais difícil. Mas Sim. é visível as cachorras se abrindo e sendo conquistadas porque estão percebendo que estão sendo notadas, sabe? Então, assim, nasceu, tá difícil com o bebê, calma, sabe? Assim, busca rede de apoio, busca ajuda, mas a natureza é muito sábia também, sabe? Uhum. Assim, e a gente tenta controlar tudo, né? A gente tem essa mania enquanto ser humano de querer controlar tudo, mas a própria natureza vai ajeitando ali as coisas, né? A gente só tem que ser facilitador disso, né? Sim. Lógico, né? Rotina do cachorro tem que estar legal. Se o cachorro estiver trancado dentro de casa, sem nenhuma atividade, ele não vai nem notar que o bebê está interagindo, né? Tá Uhum. buscando aquela interação. Sim. Não estou falando para a gente não fazer nada, né? Mas é a gente deixar a coisa fluir mais naturalmente, que é mágico, assim, é lindo de ver, sabe? É muito legal mesmo, tá? Tá sendo Bruna, desconstruído essa a postura. Vanessa perguntou aqui se não teve Hum. nenhum médico que chegou para você e falou assim: não, mas o bebê não pode interagir com o cachorro, que pode pegar Eu, bactérias, pode. eu mudei de obstetra por causa disso. No começo da a primeira obstetra que eu fui, ela falou comigo: olha, você não pode ter contato com cães, não deixa cães e gatos te lamberem, evita contato. Aí eu fiquei, Uhum. fiz cara Oi? de paisagem, porque eu não ia falar, não ia nem discutir, assim, porque não, Sim, né, não valia a pena eu passar toda a minha gestação com uma pessoa que tinha esse pensamento. E, sim, gente, eu trabalho com cachorro, sabe? Como que eu não ia, né? Enfim, não. com certeza. Loucura, as pessoas ainda pensam isso. Muita gente me perguntou, mas e aí, você tá trabalhando? Mas Nossa, ela mas não não é. sabia que era o seu trabalho? Ela não te Não, conhecia? não, ela não sabia. Não sabia que era Nossa, meu mas. trabalho. Tá, legal. Aham. Porque essa obstetra, ela foi logo na gravidez, ela foi indicada para Uhum. acompanhar, e aí foi uma das coisas, não foi só isso, mas foi uma das coisas que eu descartei logo de cara. Tem Sim. muito isso, gente. Assim, o que mais me perguntaram, você vai continuar trabalhando? Nossa, mas não é perigoso? Esses cachorros que você trabalha, você não vai pegar nenhuma Uhum. doença? Uhum. Gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês assim, 99% dos cães que eu trabalhei não pularam em mim, sabe? Eles vinham, olhavam e não pulavam, sabe? A Foi assim, sensibilidade é absurda, né? eu trabalhei uma Golden super, super agitada, super difícil o comportamento dela de pular, né? A gente sabe que o Golden ele tem esse calor muito, né? Essa coisa com o ser humano muito forte, essa ligação muito forte com o humano. Uhum. Eu era a única pessoa que ela não pulava, então isso ajudou, né? Porque eu consegui ir construindo comportamentos com aquela cachorra sem que ela pulasse em mim. Eu tenho certeza Uhum. que ela não pulava, porque ela entendia aquela situação. Ela chegava perto, ela dava o impulso, ela olhava para mim, eu via que ela recuava e sentava, sabe? Parava. Então acabou sendo uma oportunidade legal de trabalhar cães nesse sentido. Uhum. Só tem assim, só tem só tem gratidão, né, a essa Uhum. profissão, a esse, né, esse momento que eu passei. E, gente, Uhum. o Chico não assusta com latido de cachorro. Já foi Co- dessensibilizado, habituado, né? Exatamente, desde a barriga, é um som que ele conhece, assim. Eu fui na casa de um amigo, ele estava dormindo no carrinho, e aí a cachorra desse meu amigo começou a latir. Gente, ele abriu o olho, fechou o olho e voltou a dormir. Porque é um latido para ele já é uma coisa rotineira. Sim. Legal. Ô, Bruna, então, assim, depois de todo esse apanhado, que eu acho que você pontou muitas coisas, achei bem legal as coisas que você colocou, né? A questão das precauções, das coisas que você Uhum. tem que buscar, das coisas que às vezes funcionam, às vezes que as coisas não funcionam. É lógico que cada pessoa, cada família, cada cão é diferente, então pode haver variação como há em tudo, mas eu acho que esse norte, essas coisas, essas providências que você orientou, achei muito bacana. E assim, fazendo um resumo de tudo. Então, hoje você aconselharia, vamos dizer, uma mãe que tem cachorros a ter filho. Você acha que é totalmente viável conciliar
o tutor, ser tutor de cão e mãe ao mesmo tempo. Dá, é exatamente isso. Eu acho que é super possível, sim, mas a pessoa a mãe principalmente, né? Ela tem que estar preparada para abrir mão da dedicação que ela dava para os cães, sabe? Assim, porque Uhum, vai somar um ser ali, né? Que assim, uhum, nos primeiros anos de vida vai requerer muita atenção. Então, assim, dá para ter, dá. O que não dá é para achar que vai continuar com a mesma rotina, com a mesma dedicação. Aí uhum, não dá, sabe? Aí entendi. vai gerar frustração, vai gerar. E a gente sabe, né? A frustração que gera na gente reflete neles. Essa que eu acabar de E falar o agora. nervosismo que gera na gente reflete neles. Então, assim, eu me considero uma mãe muito tranquila, sabe? Assim, eu escuto isso de muitas pessoas, que eu sou muito tranquila com o Chico. E um dos motivos que me faz ter força para ser tranquila, que não é fácil, é manter a tranquilidade delas também, sabe? Assim, Sim. não adianta né, assim, eu desesperar, né? Eu me culpar. Não Uhum, adianta. E uma das saídas para resolver isso foi realmente que meu pai ficasse com elas, sabe? Assim, uhum. foi uma saída para que eu conseguisse manter ainda mais a minha saúde mental, né? E não é nenhum problema isso, sabe? Assim, queria que os meus cachorros estivessem dormindo aqui? Queria, mas eu preciso pensar nelas e em mim, né? Então, se você tem um cachorro e você quer engravidar, é importante ser maleável, sabe? Adaptável. Não querer construir uma coisa ali certinha, porque as variáveis são imensas, são assim, muitas, muitas variáveis, né? Tem cenários e cenários e cenários, né? Tem depressão pós-parto, né? Então, assim, que é um cenário bem, a gente indo para o extremo, né? Que é né, uma questão bem séria. Se você tem Uhum. cães nesse cenário, você precisa ter buscado uma rede de apoio, né? E você Uhum. precisa ter lidado com isso antes. Então, se tiver Legal. lidado com isso, dá para, né, a coisa flui. Porque passa, né? Um lema da Uhum. maternidade é que tudo passa, tudo é Com fase. certeza. Então é isso que eu tenho trabalhado comigo também, né? Que eu tenho certeza que daqui a pouco eu não vou nem lembrar dessa parte. Não vai ter essa rixa, né, entre Uhum. duas cachorras de um ser estranho que chegou. Vai ser tudo muito agregado, né? Então eu acho que Legal. é realmente super, super possível. Ô, Bruno, eu só tenho a te agradecer pela Foi ótimo. sua disponibilidade, a sua generosidade de compartilhar, né, se expor, assim, realmente se despir das coisas Uhum. para mostrar, para agregar e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou pensam em passar, para motivar isso. E, né, sempre, eu falei no começo, falo novamente que a gente pensa muito igual em muitas coisas, admiro muito o seu trabalho, a sua sinceridade, a sua forma de pensar, e agradecer mesmo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria que você deixasse uma palavra final aí para o pessoal e aproveitar uma próxima a gente conversar um pouco mais, desenvolver mais esse assunto. O Chico está um pouquinho mais grandinho, já tem umas outras percepções para a gente passar isso para as pessoas também. Achei bem válido, Exatamente. muito mesmo, adorei. Com o tempo, né, as coisas vão mudando, né? Com o tempo, as fases vão mudando e eu acho que eu vou aprender cada vez mais. Mas também quero Uhum. agradecer o convite, foi assim muito legal, foi muito bom assim, receber o convite de participar dessa live, falar sobre isso. É a primeira vez que eu falo, né? Que legal. E é legal dividir essa experiência, né? Experiência real em tempo real, né? Porque não é que eu tive filho, eu Uhum. acabei de É, ter um filho, estou vivendo isso. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa de compartilhar. Te agradeço, também admiro demais, né, o trabalho de vocês. A gente conversou durante essa semana. E uhum. o Chico não está aqui, não. Ele teve que sair, porque se ele ouvir a minha voz, ele não consegue ficar longe. Ele está lá na casa da vovó dele. Falaram aqui, né, se o Chico vai aparecer. É, Mas, então, assim, a gente tem muito em comum, né? A gente conversou muito, né? Conversei com você, com a Vanessa, a gente tem muito em comum, né, no nosso trabalho. Eu acho que a gente tem que se juntar mesmo, né, para conseguir passar essa mensagem para as pessoas. E o que eu deixo aqui, e o que está mais forte para mim, é essa questão. Ah lá, o Chico está com o papai. Essa questão da gente se cobrar menos, sabe? Assim, a gente criar menos expectativas, a gente deixar a coisa fluir mais naturalmente, sabe? Assim, eu acho que a natureza é muito sábia no que faz.
Uhum. Não estou dizendo de forma alguma para a gente deixar a coisa 100% solta, mas a gente tentar ser mais maleável com as coisas, sabe? A gente deixar a coisa, de certa forma, fluir, tentar controlar menos, né? Porque, gente, tem uma coisa que não existe controle, é a maternidade, né? E eu tenho vivido